E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos voltar a falar sobre os anões, mais precisamente sobre as Colinas de Ferro, local governado por Dain Pé de Ferro, na época da Batalha dos Cinco Exércitos, logo antes de assumir a coroa de Erebor, se tornando rei sobre a montanha. Bem, antes de começar, aproveitem e deixem um like e se inscrevam no canal, e deixem depois o que vocês acharam do vídeo nos comentários. Tendo dado esse recado, vamos começar o assunto de hoje. As Colinas de Ferro se situam na extremidade nordeste de Rovanion, a leste de Erebor, a sudeste das Montanhas Cinzentas, no norte de Dorvinion e ao noroeste da região de Hun. Essas colinas se situam numa das regiões mais longínquas da Terra-média, se desconhecendo o que existe exatamente para além delas. O nome das colinas parece ter sido dado pela alta concentração de minério de ferro na região, mineral que poderia também ser encontrado no rio Carnen, ou Rio da Água Vermelha, nome dado devido à coloração avermelhada do ferro em suas águas. Outra possibilidade para as colinas terem recebido este nome é o fato de que elas, assim como as Ered Mithrin, também conhecidas como Montanhas Cinzentas, junto com as Montanhas de Angmar, faziam parte até o final da Primeira Era de um grande cinturão de montanhas conhecidas como Ered Engrin, as Montanhas de Ferro, que cercavam as terras ao norte da Terra-média, que eram conhecidas como Dor Daedalaf, desolação que era governada por Melkor, também conhecido como Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro. Essas montanhas iam do extremo nordeste da Terra-média, onde se situava Angband, fortaleza de Melkor, durante a Primeira Era do Sol, até provavelmente o Túmino, região que, apesar de se especular que possa ter se situado no extremo nordeste da Terra-média, não se sabe ao certo onde ficava, mas que havia sido a primeira fortaleza de Melkor, muito antes da criação do Sol e da Lua. Toda essa grande cadeia de montanhas acabou sendo destruída, tanto na época da Guerra da Ira, quanto em conflitos anteriores, dos Valar contra Melkor. Não se sabe muito sobre as Colinas de Ferro antes da Terceira Era, mas provavelmente, assim como Erebor, elas talvez fossem um local de colônias de mineração dos anões, podendo ter sido habitadas por outros clãs dos anões no passado, como por exemplo os Iron Fists, tendo sido habitadas também por anões do povo de Durin, que se refugiaram por lá após o despertar do Balrog em Moria. Apesar dessa ocupação anterior, a região só passou a ser ostensivamente habitada após o ano de 2590 da Terceira Era, quando Gror, filho de Dain I, irmão de Thror e Fror, deixou junto com seu povo as Montanhas Cinzentas devido ao ataque de um dragão gelado, que havia matado tanto seu pai quanto Fror, fundando seu próprio reino nas Colinas de Ferro, enquanto Thror retornava para Erebor. Não se sabe se foi exatamente nesta época que a Grande Estrada foi prolongada da região da Montanha Solitária até as Colinas de Ferro, ou se ela já passava pela região anteriormente, ligando as colônias de mineração, Dorvinion e as terras mais distantes, como as estepes de Hun e as montanhas conhecidas como Orocarne, no extremo leste da Terra-média. Posteriormente, depois da invasão de Erebor por Smaug, já no ano de 2799 da Terceira Era, Gror, já muito velho para lutar, enviou seu filho Nain e seu neto Dain Pé de Ferro para enfrentar os orcs em Moria, após a ofensa feita por Azog ao humilhar e matar o seu irmão Thror. Tal campanha militar, em conjunto com as forças de Thrain, culminou na famosa Batalha de Azanubizar, onde Nain enfrentou Azog, que o derrotou chutando sua perna, fazendo cair e perder sua picareta, o decapitando logo em seguida. Porém, Dain Pé de Ferro, enfurecido pela morte de seu pai, conseguiu derrotar Azog, obtendo a vitória junto com Thorin Escudo de Carvalho. Após a morte de Gror, em 2805, o trono das Colinas de Ferro foi então herdado por Dain, que se tornou o maior senhor anão ao leste das Montanhas Enevoadas, nos últimos séculos da Terceira Era. Em 2941, quando Smaug foi derrotado por Bard em Esgaroth, tanto a companhia de Thorin quanto os Elfos da Floresta liderados por Thranduil e os humanos da Cidade do Lago reivindicaram o tesouro, tendo como um dos objetos centrais da disputa as Esmeraldas de Girion. Thorin então enviou uma mensagem para as Colinas de Ferro. Dain Pé de Ferro respondeu prontamente, enviando um poderoso exército de anões fortemente armados para enfrentar os rivais. Porém, com o ataque iminente de forças de orcs e vargs, anões, elfos e humanos, se uniram para enfrentar a ameaça em comum. Como Thorin Escudo de Carvalho tombou antes que a vitória fosse alcançada, Dain Pé de Ferro passou a liderar todos os anões, e acabou sendo coroado o novo rei sob a montanha, reinando em Erebor e trazendo a prosperidade de volta para aquela região da Terra-média. Apesar da mudança de Dain para a Montanha Solitária, as Colinas de Ferro se mantiveram sob seus domínios. Após a Guerra do Anel, quando Dain Pé de Ferro e Brand, o rei de Dale, foram mortos defendendo Erebor dos ataques das Hordas Orientais,
Thorin III, Elmo de Pedra, se tornou governante de toda a região. Não se sabe se as Colinas de Ferro passaram a ser governadas por um regente ou uma espécie de governante próprio subordinado a Erebor, ou se este possível governante possuía laços familiares com a linhagem de Gror, já que quase nada é relatado sobre a região nos anos iniciais da Quarta Era, mas é bem provável que as colinas tenham ganhado uma importância cada vez maior, principalmente na prospecção de ferro e outros metais, que abasteceriam os demais reinos restaurados da Terra-média naquela época. É isso aí, pessoal! Agradeço vocês por estarem acompanhando o canal. Em breve postarei o vídeo sobre a economia da Terra-média como havia prometido. Então, até mais!